Bom, pessoal, agora a gente vai fazer o exercício 2 de calorimetria também, envolvendo o conceito de potência térmica. Pegando aqui o marca-texto, ele fala o seguinte: um pedaço de gelo de 50 gramas a 0 graus Celsius é exposto ao sol e se derrete completamente em 5 minutos. Qual foi a quantidade de calorias por segundo que ele absorveu em média? Grifa essa parte, calorias por segundo. Por quê? Calorias por segundo, pessoal, peraí que aqui falhou a caneta. Calorias por segundo é uma unidade que indica a rapidez com que o corpo ganha ou libera calor. Quando eu digo para você rapidez, não é simplesmente o quanto de calor o corpo ganha, mas sim o quanto ele está ganhando em um segundo ou liberando em um segundo. Isso sim indica como rapidez dessa transferência de calor, que na física, caloria por segundo, a gente chama de potência. A potência ela é calculada pelo calor que o corpo absorveu dividido pelo tempo, pela duração que durou o fenômeno. Então, se eu quero calcular a potência térmica, eu preciso descobrir a quantidade de calor, quantidade de calor que o corpo absorveu, chamar absorveu, vou colocar entre aspas porque pode ser absorveu ou liberou, tá? Não precisa necessariamente absorveu. E aqui o tempo que durou. O tempo que durou. Vou colocar o tempo que durou, vou colocar assim, duração. Melhor. Beleza? Então, para a gente calcular essa potência, ou melhor dizendo, entender que o exercício está dando, esse exercício aqui que eu estou chamando de 2, dando esse comando, que é a potência que ele está pedindo, se atentar a essa parte, ó, caloria por segundo. Então a gente tem que calcular a potência. Bom, para a gente calcular a potência, a primeira coisa que eu vou calcular é essa quantidade de calor que o gelo absorveu. Só para ilustrar, aqui está o chão, aqui tem um cubo de gelo, faz de conta. Aqui está o nosso querido Sol. E aí o Sol manda a radiação que aquece o gelo e o gelo vai começar a derreter. Bom, para a gente calcular essa energia que o gelo vai absorver, o que a gente usa? Que macete, quantidade de calor sensível, ou a gente usa o que mole, quantidade de calor latente? Professor, os dois servem para calcular essa quantidade de calor que o corpo vai absorver? Sim. Só que um eu posso usar e o outro não. Qual que você não pode usar? Esse eu não posso usar. Por quê? O gelo está mudando de fase. O gelo vai fazer o que a gente chama de fusão. Ele vai sair do estado sólido, ele vai para o estado líquido. Durante a fusão, a temperatura do gelo vai permanecer constante. Portanto, toda energia, toda energia que esse gelo recebe não serve para as partículas agitarem mais. Essa energia absorvida faz com que as partículas rompam as ligações, quebre as ligações químicas, e aí ele consegue mudar de estado. Ele sai de um estado mais aglomerado para um estado mais desorganizado. Ele sai do estado sólido para o líquido. Então, nesse processo, toda energia recebida serve para quebrar essas ligações químicas. Então, a gente não usa o quimacete, porque não tem alteração de temperatura. Essa energia absorvida pelo Sol é o que mole, a quantidade de calor latente. Mas, professor, como que você sabe disso? É porque o gelo já está na sua temperatura de fusão. Ele está na temperatura dele que ele muda de estado. No nível do mar, o gelo muda de estado a 0 graus Celsius. Por isso que toda energia que esse gelo recebe faz com que ele mude de estado. Eu estou repetindo isso porque a minha fala anterior pode gerar uma confusão. Você achar que por ser gelo tem que ser que mole. Não é isso. A energia recebida pelo Sol só é calculada pelo que mole, pela quantidade de calor latente, porque o gelo já está na temperatura que ele muda de estado, na sua temperatura de fusão. Se ele tivesse em outra temperatura, seria provavelmente o quimacete. Mas enfim, vamos lá. Q igual a 50, que é a massa que o exercício deu, vezes o calor latente de fusão, que é 80, que também o exercício deu, só que eu não grifei porque está aqui embaixo, ó, calor latente de fusão, que é o L. E aí, esse Q vai dar 4.000 calorias. Significa que ele recebeu do Sol 4.000 calorias. Agora a gente volta e calcula a potência. A potência vai ficar 4.000 dividido pelo tempo. Cuidado! Quanto tempo demorou para o gelo derreter por completo? 5 minutos. Professor, posso pôr o 5 aqui? Até pode.
Só que o exercício está pedindo por segundo. A gente sabe que 5 minutos são 5 vezes 60 segundos, porque cada... Deixa eu trocar a cor. Cada minuto tem 60 segundos. Portanto, 5 vezes 60, 300. Coloca aqui. Corta os zeros. Ficou 40 sobre 3. Pessoal, se você quiser deixar a resposta como 40 terços de calorias por segundo, não tem problema. Agora, se você quiser dar aproximado, isso aqui é 13,3 aproximadamente calorias por segundo. Então, em média, esse corpinho aí está ganhando do Sol 13,3 calorias a cada segundo. Fechamos. Tchau, pessoal!